Boa noite aqui para a gente. O Jean, meu conterrâneo lá de Belém, né? Sempre acompanhando aqui com a gente. O Paulo lá de Salvador. Salvador, né? E todo o Nordeste em geral, que vão começar agora o período bom. Eu costumo brincar, né? Um dos melhores períodos do ano, né? Que é do São João. A gente, quando está aqui no Sul, Sudeste, fica difícil até de explicar como que é o São João, né? Para quem é do Nordeste, a importância que ele tem, como que fica assim a atmosfera, né, das festas e tudo enquanto. Eu até costumo brincar que é quase como se fosse o Natal aqui, né, que tem toda a questão da decoração e o quanto que esse período é muito bom, viu, gente? É ótimo demais. Então, vocês que estão aí no Nordeste, aproveitem bastante esse período de São João. E vocês também que estão por aqui, mais próximo, em todas as regiões do nosso país, né? Aproveitar esses momentos aí festivos para, olha só, Ednilson, lá de Barra da Estiva. Eita, gente, pensa no São João Boi de Barra da Estiva. Você não está entendendo, né? É bom demais. Mas voltando aqui, né? Falando a respeito de empreendedorismo, dados nossos boa noite aqui para todos vocês. Nessa nossa sexta aula, nós vamos falar sobre alguns pontos essenciais do nosso Canva, que vão ser aí a chave do sucesso para a gente conseguir tornar a nossa marca mais conhecida. Como que nós vamos fazer? Nós tivemos a ideia, nós pensamos sobre as necessidades do nosso cliente, como que ela deve ser pensada, nós pensamos a respeito de como fazer a minha empresa crescer. Na nossa aula passada, falamos ali sobre as marcas mais valorizadas e como que elas conseguem se utilizar desses elementos do Canva para conseguir essa valorização. E agora a gente precisa divulgar essa marca. A gente precisa levar essa marca ao maior número de pessoas possíveis aí na empresa. E para isso, né, dentro e fora da empresa. E para isso, nós vamos falar sobre canais e relacionamento com o cliente. Primeiro, vamos falar sobre canais, nosso primeiro tópico, né, da unidade 6, como atrair clientes e como manter os clientes que nós já temos e aumentar ainda mais a receita com esses nossos clientes, certo? E aqui eu trago um pensamento para direcionar essa nossa sexta aula, de Amir Klink, né? Amir Klink é um dos grandes navegadores brasileiros, né? Vamos colocar assim, já deu a volta aí ao mundo, já tem grandes feitos aí na área dele, e ele fala o seguinte: pior que não terminar uma viagem é nunca partir. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar sobre canais e relacionamentos e também sobre a questão da construção e do desenvolvimento da nossa vida profissional. De muitas vezes a gente ter aquele medo, aquele receio de começar a fazer algo, né? Então, por isso que ele sempre fala, né? O Amir Klink, um grande viajante, né? Por esse mundo, essa terra de meu Deus, e ele fala, né? Sobre a questão de não conseguir concluir uma viagem, é você nunca sequer ter partido, de ter começado aquela viagem. E dentro dessa nossa viagem, que é o empreendedorismo, que é o Canva, conhecer mais, né, sobre todos esses 9 elementos que nós temos aqui, nós já falamos até agora sobre proposição de valor, ou proposta de valor, sobre segmentos de clientes, e hoje nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente e sobre canais de distribuição. Eu coloquei, normalmente o termo utilizado é só canais, viu, gente? Eu coloquei de distribuição para vocês entenderem melhor, que fala sobre o processo de você levar essa marca, de você levar essa startup, essa proposta de valor para o maior número possível de segmentos de clientes, de tornar ela como algo divulgável, né, conhecido, certo? Robson, a professora Ana falou a respeito do template, certo? Caso vocês queiram utilizar o template, você pode pegar o template de atividades anteriores e só colocar o enunciado e a resposta dessa atividade 3, certo? Então, fique aí para vocês poderem fazer essa adaptação para subir o arquivo com a resposta. Deixa eu ver. Nossa, aí, ó, o Ednilson ainda está de férias na Chapada Diamantina, gente. Só fazendo inveja para a gente que está aqui. Mas tudo bem. Aproveite bastante aí a Chapada. Sobre esse processo de conquistar mais clientes, como que nós conseguimos levar a nossa marca conhecida? Pense aqui comigo, gente. Principalmente dentro das startups, onde nós temos empresas que são completamente novas. Nós já falamos aqui de diversas startups que vão desde a área financeira, como a Nubank, a área do entretenimento,
como nós podemos citar aqui, né, a Netflix, que revolucionou completamente, né, o mercado onde ela estava. E também podemos falar sobre financeiras, sobre bancos digitais, sobre empresas na área, né, da construção civil, que a gente já falou aqui, né, da Tec Verde, e tantas outras startups. Então, pensem aqui comigo, como que eu, voltando alguns anos atrás, início de Netflix, de que forma que eu vou conseguir levar a minha marca, o meu serviço, a minha proposta de valor a um maior número de pessoas, sendo que, pensem qual era o contexto daquela época. Quem aí já chegou a locar aí em locadora e locar vídeos para poder assistir em casa? Quem aí já locou o vídeo? Quem já atrasou o vídeo bastante para poder entregar, como por vezes né, acabava atrasando? Mandem aí, professora, eu já loquei vídeo na locadora, né? Que aí pegava aquelas fitas e levava para casa. Então, pensem naquele contexto, vamos entrar na máquina do tempo aí e voltar. E pensar como que uma empresa como a Netflix, ela teria a quantidade de clientes suficientes para poder começar a revolucionar isso, porque era um serviço que não existia. Ó, o Harley falando que já locou o vídeo, o Elias, o Yuri, o Alonso, ó, tem mais gente aqui comigo também, gente, não sou só eu não. Deixa eu ver. O Richard falando os meios de comunicação, as redes sociais, isso mesmo. Valni dizendo que já esqueceu e teve que pagar multa, quem nunca, né, gente? O Paulo Alberto também falando que já locou muitos vídeos. Osnielde falando, já loquei, já até paguei fita quando quebrava. Não, nunca quebrei, não. Já atrasei, mas quebrar não. Tinha que rebobinar para devolver. Alcimar falando, é isso mesmo. Sidney também falando que já locou, Lília. Então, vamos pensar, gente, com os nossos, vamos voltar né, para aquela época e pensar como que a Netflix ela ia conseguir ganhar clientes dentro de um mercado que simplesmente com um serviço que não existia. Não tinha o serviço de streaming. E aí eu quero saber aí de vocês, principalmente de quem já locou, quem tem Netflix. Eu tenho Netflix, eu acho que hoje é difícil, né? Por mais que você não tenha assinatura no seu nome, né? Tem aí a senha compartilhada com alguém, que você ajuda e paga junto, vai estar no nome de outra pessoa. Mas quem aqui tem acesso à Netflix, que está assistindo aqui ao vivo, né? E você que está assistindo sob demanda também, pense aí se você já locou, quando foi o teu primeiro contato com a Netflix. Então, pensem aqui, para quem eu vou vender, quem eu preciso conquistar. Porque eu tenho um serviço com grande potencial para um mercado, mas que você não sabe que você precisa desse serviço. Olha só, essa diferença, né? Deixa eu ver aqui, o Marco Telha está falando aqui que recomenda a cartilha do Sebrae, o quadro de modelo de negócio, isso mesmo, a gente vai utilizar e vai fazer aqui na nossa aula ao vivo. Eu falo, quem tem é minha esposa, logo você tem, né? Os dois são um só. O Extreme falando, Netflix eu já usei, hoje em dia não está mais valendo a pena. Isso, mas já usou, já foi cliente, né? Deixa eu ver quem mais. O Yuri falando que tem. Boa noite, quem está chegando por agora. Leilson também falando que tem, o Pedro falando que tem, muita gente aqui falando. Não, Extreme aí também não, né, gente? Vamos pagar pelos direitos autorais, vamos fazer os negócios certos, né? A gente está ali buscando o nosso, então vamos deixar tudo bonitinho. Nada de torrent, viu, gente? Não faço isso. Até mesmo porque o risco de arrebentar seu computador é grande também. Então, o César falando que tem Netflix, Prime, Globoplay. Então, olha só, a quantidade de pessoas e hoje no nosso dia a dia, eu confesso para vocês que há muitos anos eu não tenho acesso a canal aberto, nem a TV local aqui de Maringá. Por quê? Porque a gente só fica ali. Hoje, para me informar, tem alguns canais no YouTube. E para poder, quando eu consigo, né, ainda mais como mãe, quando eu consigo assistir alguma coisa, é pela Netflix ou pela Amazon Prime. Que aí, né, como eu já tenho a assinatura da Prime, que tem a questão dos livros, né, que precisa bastante, então tem aí a Amazon Prime. Então, gente, pensem como ganhar clientes em um mercado que tinha, não que não existiam potenciais, lembra lá dos mercados que a gente trabalhou, mercado total, os segmentos e tal, e até o meu cliente final,
a gente vai conseguir conquistar clientes em meio a essas pessoas que sequer conhecem ali o meu produto ou o meu serviço. Então, é aqui que entra a questão dos canais. Esse canal, gente, ele tem por objetivo alcançar o ouvido e o coração do público-alvo. E aí eu te pergunto, pensem aí, como que você teve o seu primeiro contato com a Netflix? Qual foi o primeiro filme que você assistiu? Difícil, eu acho difícil a gente lembrar, né? Mas assim, lembra quando você soube que existia esse serviço? E da mesma forma pode ser para tantas outras startups que não faziam parte da nossa vida, ou do smartphone que a gente não utilizava antes e passou a utilizar. Então, como que foi esse primeiro contato? Como que foi aí essa entrega da proposta de valor que você passou a conhecer sobre esse serviço? Como que foi ali que alguém te falou da Netflix, ou alguém falou, olha, quiser aí assistir, depois se você quiser fazer sua assinatura, vai lá, faz assinatura, ou se não, aumenta ali e a gente divide a assinatura. É algo que acabou se tornando comum e que no início a própria Netflix, hoje a Netflix está querendo fazer essa cobrança, né, de senha, que está super polêmica, já foi baixar aí até no Procon. Mas ela foi uma das principais incentivadoras alguns anos atrás, inclusive a Amazon Prime, né, fez uma certa piada aí falando a respeito disso, né? Então, foi uma das formas que ela conseguiu lá no começo, até mesmo para poder divulgar, de aumentar a base de acessos que ela tinha ali. Porque ela tinha aquela renda, só que agora ela está o quê? Mudando a sua reestrutura, né? A sua estratégia de negócio. Mas os canais, eles têm exatamente esse objetivo: levar para as outras pessoas conhecerem sobre aquele serviço ali que você precisa, que você não tem, mas que você vai descobrir que você precisa. Quais são os papéis dos canais? Vamos entender melhor aqui. Primeiro, aumentar a compreensão dos clientes de produtos ou serviços. E aqui, gente, é muito importante vocês pensarem sobre esse aumento da compreensão dos clientes, porque você não entende ainda, principalmente quando a gente fala a respeito de startups, que são produtos ou serviços completamente novos que as pessoas não conhecem. Então, elas precisam ter uma compreensão de entender o que é aquilo. Por exemplo, a Netflix. Lembra aí na época das locadoras? O que é a Netflix? Ela tem alguns filmes onde você paga uma assinatura, acessa pelo teu computador e posteriormente, né, algum tempo depois, pelo teu celular, e você consegue assistir filmes por lá. Era uma coisa tão fantástica, né, gente? E hoje é tão assim banal, nossa, é mesmo, stream é algo tão comum, mas que alguns anos atrás era algo completamente revolucionário. E olha como que isso mudou em tão pouco tempo, né? Então, a gente pôde, através dos canais que a gente vai especificar, né? Já eu pergunto para vocês sobre quais são os tipos de canais da Netflix que a gente está usando como exemplo aqui, mas como a gente foi entendendo cada vez mais. Então, a Netflix, ela teve ali com o início o quê? Alguns filmes que ela tinha, algumas séries que ela tinha, onde você podia pagar por assinatura e ter acesso ilimitado. Olha só que palavra linda essa. Quando coloca acesso ilimitado, a gente parece que nem ouve mais o que vem depois. Já ganhou ali naquela palavra ilimitado. E aí depois, ela foi conseguindo ter um capital cada vez melhor, foi conseguir captando mais investimentos e ela mesma passou a ser a financiadora ou até mesmo a produtora de conteúdo próprio, né, autoral. Tem ali uma série Netflix, um filme Netflix, onde você tem aí hoje filmes que já até foram indicados ou ganhou Oscars, né? Algo que no começo da Netflix era algo impossível da gente imaginar que ela iria tão longe. Cada vez mais ela vem se modificando e trazendo aí alguns serviços novos ou mudando algumas coisas que a gente não gosta tanto, né? Como a gente falou aqui a respeito das senhas, né? Mas então, esse canal, ele tem como principal objetivo, o primeiro objetivo, aumentar o entendimento das pessoas. E por que, professor, aumentar o entendimento? Porque muitas vezes as pessoas não compreendem o que é aquele serviço. Como que ela está oferecendo aquele serviço? Assim como a Uber também. Nossa, o que é a Uber, né? A gente sempre costuma brincar, a Uber é tudo aquilo que a mãe da gente falou que não era para fazer. Pegar carona com estranho e aceitar doce, né? De estranho também.
Mas hoje é algo que faz parte da vida das pessoas, faz parte do dia a dia, do orçamento de muitas famílias, porque é o meio de locomoção dessas pessoas e algo que facilitou bastante, e principalmente é o ganha-pão de muitas pessoas. Então vejam como esse canal ele vai levar para outras pessoas. Tem algumas pessoas que até hoje não confiam de jeito nenhum em pedir um Uber. Tem um pé atrás, até hoje. Perdão, por mais que precisem, mas elas ainda não confiam. Então, essa pessoa, ela ainda não teve uma compreensão adequada desse tipo de serviço. Isso mesmo. O Marco está falando aqui, ó, mobilidade urbana. O Paulo falando, a Uber é o mal necessário, detesto. Você quer ver aqui em Maringá, ou igual hoje mesmo, é que choveu bastante. A Uber salva muita gente, inclusive até muitas pessoas que têm carro, né, que vai ter algum problema em relação ao estacionamento, etc, etc, então acaba precisando. O Extreme, né, falando do Urbano Norte, já usei, quando eu estou lá no Pará, eu sempre uso ele, né, esse aqui. Então, a gente tem esse serviço de mobilidade urbana, mas hoje nós compreendemos o que é essa mobilidade urbana. Mas lá no começo, até conseguir auxiliar esses clientes no entendimento desse serviço e também a avaliar essa proposta de valor. Ó, aqui, ó, o Paulo está fazendo uma avaliação. Ele detesta o serviço e usa o mínimo possível e, por vezes, acaba precisando utilizar. Então, pensa só, quando não tinha, era muito mais complicado. Então, a Urbano Norte mesmo, eu vou falar da realidade lá da minha cidade, em Altamira, né? Minha cidade de origem, quando eu vou para lá, né, visitar os familiares, acabo utilizando o Urbano Norte, né? Ainda mais porque é meio chato você ficar pedindo carona para parente o tempo inteiro, né? Atrapalha a rotina da pessoa, então tem essa alternativa. E lá não tem transporte coletivo. Então, imagina só o quanto que isso ajuda. Muitas vezes, ali, mal, ou um serviço que não é lá, essas coisas todas, pode melhorar e precisa, mas a gente tem condições de poder avaliar essa proposta de valor, certo? O Extremo está falando aqui que lá em Rondônia, quem manda é o Urbano Norte. Lá na minha cidade, né, em Altamira, no interior do Pará também, só tem o Urbano Norte. O Jean falando que usa, lá em Belém, né? Usa 99 motos para ir para a faculdade. Só que lá para Belém, mesmo com um trânsito como é muito mais tranquilo de você usar moto lá do que em alguns outros trânsitos que acaba que você fica bem refém mesmo ali. É muito perigoso você andar de moto. Não que não seja lá em Belém, mas conhecendo lá e já tendo convivido lá um tempo, não é assim tão complexo. Existe assim um pouco mais de respeito, você sente um pouco mais seguro para poder andar de moto, certo? Então, essa avaliação de proposta, ela também vai ser possível através do quê? Desses canais. Ele também possibilita a aquisição de produtos ou de serviços por esses clientes. Então, vocês já arriscam dizer aí quais são os canais da Netflix, como a gente começou falando da Netflix? Quais seriam aí esses canais da Netflix? E também ela possibilita entregar aos clientes a proposta de valor. Vai ser através desse canal que a gente vai conseguir ter acesso. Então, quem aí? O Paulo está perguntando que é Urbano Norte. Urbano Norte, Paulo, e todo mundo que está aqui acompanhando a conversa da gente da Urbano Norte, é como se fosse a Uber ou a 99, só que em muitas cidades na região norte. Mas é a mesma coisa. Você pede o carro pelo aplicativo, certo? Deixa eu ver aqui. O Mochila Estojo fala o seguinte: com o preço da gasolina e manutenção, a Uber não chega a ser um mau negócio, considerando o custo-benefício. Ainda mais se você precisar trocar de carro hoje, né, gente? O preço que está um carro pela hora da morte. Tá bem complicado. Não, de jeito nenhum. Falando que o Paulo não mora no norte, não. Só para quem conhece um pouco, né? Como a professora conhece um pouquinho, né, de algumas regiões do Brasil, então fica tranquilo para falar. O Marco está falando aqui, né, que a Netflix ela oferece filmes à la carte. Isso mesmo. Foi uma das propostas, né, para as pessoas que ainda não entendiam o que era a Netflix. Ela também, esses canais, ele possibilita realizar o pós-venda, porque imagina só, principalmente quando a gente fala a respeito de assinatura
ou de utilizar o serviço de mobilidade urbana. Se você já usou ali aquele serviço, você tem condições de avaliar se ele é bom, ruim ou se ele é necessário, né? Às vezes ele não é tão bom assim, mas você precisa dele. Ele te ajuda muito ali no problema. É tanto que quando eu chego lá no Pará, né, uma das primeiras coisas que eu faço é já baixar o aplicativo do Urbano Norte, por quê? Porque eu sei que eu vou precisar para estar me movimentando. Deixa eu ver aqui. O Wagner falando, o Elon Musk é um grande exemplo de donos de empresas de startup, isso mesmo. Ele criou ou acabou comprando e melhorando, né, aprimorando muitas startups. Muitas mesmo. E na prática, gente, já entendendo para que servem os canais, o que eles são, a gente vai entender na prática o que é cada um desses canais, certo? Existem 5 fases de um canal que a gente vai ver. Primeiro, a fase do conhecimento, que foi quando eu falei para vocês aqui, eu não sei ainda exatamente o que perdão, o que vem a ser a Uber ou a 99, mas eu estou começando a entender, eu estou conhecendo um pouco mais. Deixa eu baixar o aplicativo aqui, deixa eu ver como é que é isso. Eu lembro quando eu comecei a utilizar banco digital, porque eu sempre odiei banco, esses bancos grandes, sabe? Tem que pegar fila e tal, tudo enquanto horrível. Então, quando eu ouvi falar de banco digital, eu tenho certeza que eu fui uma das primeiras clientes ali, tanto de Nubank quanto de todos os outros bancos digitais, que eu tenho vários, né? Ainda mais que não precisa tá pagando taxa nem nada. Eu vou, abro conta em um, faço todo o processo, não gostei, aí vou, excluo e tiro, porque não tem como gerar problema. Então, olha essa facilidade, até mesmo a questão do banco. A gente começa, não conhece muito mais. Eu vou começar a testar, eu vou conhecer e eu vou fazer um teste para poder fazer uma avaliação. Quando eu comecei a usar banco digital mesmo, eu depositei ali R$50. Aí eu, nossa, olha só que facilidade. Primeiro, para poder abrir a conta, né? Depois, para movimentar. Aí eu, gente, se eu transferir para cá, tantos reais e conseguir pagar minhas contas. Eu não tenho que ir mais no banco para poder pagar a conta, eu não tenho que ir mais na lotérica. Nossa, é a liberdade total da vida, olha que maravilha. Não ter que pegar uma fila para poder pagar uma conta, né? Então, foi algo assim, libertador, maravilhoso. Com certeza eu fui uma das primeiras adeptas e fiz essa avaliação. Mas o quê? Isso envolve você conhecer e ganhar segurança, você se sentir seguro, principalmente quando a gente fala hoje a respeito de serviço financeiro. Deixa eu ver aqui. O Jean falando. Mas eu não sei, Jean, se em Belém tem, viu? Verifica se tem em Belém. O Extreme falando aqui, a única diferença do Urbano Norte para Uber é que o Uber não viaja de uma cidade para outra, já o Urbano Norte viaja. Para o norte é meio complicado mesmo, porque é tudo muito distante. Mas eu falo aqui pela realidade de Maringá agora, vindo para o Paraná, saindo do Pará, vindo para o Paraná. Aqui a gente tem várias cidadezinhas próximas, né? Tem Sarandi, que é como se fosse Sarandi, Paysandu, que é distrito aqui de Maringá, e tem Marialva. Então, você consegue viajar por esses locais todos que eu falei aqui tranquilamente, como se tivesse, não em todos os horários. Por exemplo, agora, né, às 9h35, se você pedir um Uber aqui, dentro de Maringá, você vai conseguir. Mas se você pedir para Sarandi, você já não consegue, de jeito nenhum. Muito difícil. Certo? Então, existe aí algumas limitações. Então, dentro desse processo de você verificar e ser o usuário, né, desse aplicativo, você vai fazer a avaliação. E depois dessa avaliação, você vai fazer a aquisição e compra. Ou, por vezes, quando você conhece, você já acaba fazendo essa aquisição e compra. Por exemplo, né, a questão da Netflix. Ou se não, a questão do Pix, o Richard trouxe aqui. Eu ia já falar do Pix agora, viu, Richard? Melhorou muito quando foi lançado o Pix, isso mesmo. E hoje mesmo eu estava vou precisar comprar passagem para os meus pais, né? Normalmente quem compra as passagens de avião para eles, meus pais já estão aposentados, então fica viajando um tanto, graças a Deus. Então, normalmente quando eu compro passagem para eles, aí ele vai, passa, compra no cartão e aí depois passa as passagens para eles, né? Mas ele tem verdadeira aversão ao Pix. Olha só, de quando foi lançado o Pix até hoje, ele não usa, ele prefere fazer TED ou DOC
Mas ele não faz o Pix de jeito nenhum. Então tem essa resistência, né? E eu lembro que quando lançou o Pix, eu também fui uma das primeiras, né? Assim que liberaram acesso para eu poder usar o Pix, eu já usei no mesmo dia, e aí ficava brincando, né? Passa R$ 10 para a conta do meu esposo, aí meu esposo me passava, eu pedia 20, é claro, né? Que eu não sou besta. E aí e aí passava para a conta do outro, e aí ficava nessa para poder testar. Então, olha só, começou ali com R$ 10 e hoje você já transfere quantias muito superiores a isso. Por quê? Porque você confia naquilo. Você confia naquele sistema, você confia naquele funcionamento, certo? Isso, e até o TED passou a ser grátis, né? Nas contas digitais. Eles se viram obrigados a fazer isso. Deixa eu ver aqui. Segundo o Sebrae, olha que legal. Os canais, eles são parceiros indiretos, distribuidores, lojas parceiras, a gente já vai ver isso. E parceiros diretos, que são equipes de lojas e vendas, né? Que a gente vai ter aí, certo? Outra fase também que nós temos dos canais é a entrega. É esse processo de entregar um serviço. Professora, necessariamente ele sempre vai acontecer nessa ordem? A única coisa que é certo é essa fase de conhecimento. A gente vai ter aí a fase de conhecimento. Só que, por muitas vezes, quando você conhece aquele determinado serviço, você já tem a aquisição, a compra, você tem a entrega daquele determinado serviço ou produto. Então, isso pode acontecer, por vezes, simultaneamente. O importante é você entender que essas 5 fases existem dentro do processo de canal. E, por fim, nós temos a pós-venda, que é o que vai assegurar se o cliente ele vai voltar ou não, para que a gente consiga aí, ter a utilização desse determinado serviço. O Ednilson falando aqui. Parabéns, professora. Sua aula vai além de empreendedorismo, é uma verdadeira aula de geografia, de culturas e economias regionais. É bem isso, viu, Ednilson? A gente conhece de tudo um pouco. Eu falo que esse é o ponto positivo, né? Por isso que eu sempre, quando a gente começa a disciplina ou a aula, eu falo, ó, manda boa noite onde vocês estão, porque sempre, se for um lugar que eu já conheci, que eu já morei, ou que eu já passei, ou que eu já visitei, né? É bom para a gente trazer e deixar a nossa aula mais, assim, humanizada, né? E mais regionalizada também, né, gente? Afinal de contas, a gente mora num país que é continental. Então, voltando aqui, nessas 5 fases dos canais, da gente entender, conhecer, utilizar aquele serviço, avaliar se é bom ou ruim. E eu lembro de um amigo meu, né? Quando estava nessa fase de ter smartphone, logo que lançou smartphone, que tinha os aplicativos, e eu confesso para vocês que quando eu baixava um aplicativo, eu pedia indicação de um amigo meu, né? A gente sempre tem aquele amigo lá das tecnologias que entende melhor. E aí eu falava com ele, nossa, será que eu baixo esse aplicativo? Será que ele é bom? Aí eu nunca vou me esquecer do que ele me falou. Aí ele virou para mim assim e falou, baixa qualquer aplicativo que tu quiser, testa, se tiver alguma coisa para vender e você não quiser, desinstala ele, remove e pronto, acabou-se. E aí você testa outro. Aí eu, nossa, que coisa simples, mas que eu nunca havia pensado, e é verdade. Eu preciso de um aplicativo para organizar o meu orçamento mensal. O que tem aí? Organização financeira, finanças domésticas. Coloca alguma coisa assim lá naquela busca e ele vai te dar uma série de aplicativos. Vai, baixa, testa, usa, não gostou? Tira e vai testando o outro. Então, aquilo ali foi uma coisa que aparentemente hoje pode parecer bobo, mas que mudou a minha vida em relação a entender quais são esses serviços e como que eu posso usar melhor e ter algum serviço, algum aplicativo, né? Trazendo para a questão do aplicativo, um que vai se adaptar melhor à minha rotina, ao meu dia a dia. E aqui, gente, canais. A definição aqui, segundo o nosso livro, né, do Canva, né, do modelo de negócios. É como a empresa se comunica e alcança seus segmentos de clientes para entregar a sua proposta de valor. Então, pensem comigo. De que forma essa empresa vai se comunicar com seus clientes? E aí eu quero saber de vocês a respeito de quais são aí os aplicativos que vocês têm aí uma boa experiência. Contem aí, eu vou começar contando aqui sobre um aplicativo. Um período, não sei se eu já falei para vocês, mas um bom período, quando eu morava no Pará, eu era concursada pública. Então, eu precisava ter vários arquivos ali
fáceis para eu poder ter acesso. E aí, esse meu amigo das tecnologias, né, que eu falei para vocês, me ensinou sobre um aplicativo que escaneava documentos. Gente, aquilo ali revolucionou a minha vida, fez uma diferença muito grande. Então, eu fui, testei um aplicativo, testei outro, até que eu achei um que era muito bom. Então, eu conheci esse serviço, né, de poder escanear documentos e ter eles todos salvos em PDF ou em imagem, depende da resolução que eu quisesse, para poder ter salvo e tudo aquilo ali fácil na nuvem do Google Drive, para poder usar ali rapidamente, quando eu precisasse. Então, foi algo que me ajudou bastante. Outra coisa foi a questão da nuvem, que me ajudou muito. Na época em que eu estava fazendo a, o meu artigo, né, de especialização, onde eu conseguia salvar tudo na nuvem e depois, né, eu não fui prejudicada. Já tive computador que quebrou ou foi roubado, ou em outras situações que eu não tinha mais acesso ao computador, mas por ter absolutamente todos os arquivos que eu preciso salvos na nuvem do Google Drive, me ajuda bastante. Por quê? Porque eu não estou mais presa a um computador especificamente aqui. Eu posso acessar de qualquer outra máquina todos os arquivos que eu preciso. Contem aí de vocês, quais foram aí os aplicativos que fizeram muita diferença, seja nos seus estudos, seja na sua vida profissional. O Extreme está falando que salva tudo na nuvem também. O Jean falando que usa o scanner de notas do iPhone. O Richard falando que esse ano usou o do imposto de renda, né? O Harley falando do MyScan, eu uso bastante MyScan, esse mesmo que eu uso. O Dani falando que faz o orçamento mensal dele no Excel. O Jean falando, né, dos aplicativos, né, de redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Isso realmente é muito bom. O WhatsApp, né? O Wellington falando do WhatsApp, que é algo do dia a dia. E aqui, né, como deixa eu ver, eu acho que foi o Paulo que adiantou, já deu o spoiler, isso mesmo. O Paulo que já deu o spoiler aqui pra gente, né? Quais são os tipos de canais? Aí ele tá aqui num gráficozinho bem, numa tabela, a propósito, né? Bem bonitinho para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui o tipo de canal próprio e o tipo de canal parceiro. Dentro desse próprio, nós temos o direto, que é a área comercial ou as vendas online, certo? Área comercial, trazendo aqui para os aplicativos, professora. Vendas online é quando eu entro na loja da iOS, né, da Apple ou do Google, para poder baixar esse determinado aplicativo. E aí nós temos também a loja própria, e dentro dos parceiros, nós temos os indiretos, que é a loja parceira ou atacadista, onde você pode ter acesso a todos esses arquivos. Olha o pessoal se entregando aqui, né? O Cristiano falando do Braille. Se bem que depois do Braille, agora, né, com o chat GPT, o Braille vai ser colocado aí no chinelo, né? Mas, assim, professora e tal, tem professor que condena muito, não sei o que do Braille ou chat GPT. Saibam utilizar esse conhecimento. Se vocês usarem apenas para poder tirar uma resposta ali, para gabaritar as questões, isso aí de nada vai ser útil para vocês na sua vida profissional. Então, vá usar esses negócios, pelo menos aprendam com o que está ali, certo? Fica aí a dica para vocês, certo? Tipos de canais. Nós temos os canais físicos de distribuição. Lembra lá que toda startup ela tem por objetivo depois crescer, ter a sua clientela e se tornar o quê? Uma empresa tradicional. Hoje, a gente tem a Netflix como uma startup, é claro, mas só que ela já se consolidou no mercado, ela criou ali, entre aspas, é claro que esse mercado já existia demanda, só que ela atendeu a essa necessidade. Lembrem-se sempre, né? Eu preciso entender o problema, a necessidade do meu cliente, e não ficar apegada a soluções, porque se eu me apego a soluções, eu posso vir a falir como Kodak, Olivetti e etc, etc, certo? Continuando aqui. A venda direta, gente, quando nós falamos a respeito dos canais físicos, ela é aquela venda que vai da indústria até o consumidor final, ou até mesmo ali que vai para atacado, que vai para distribuição, certo? Então, essa venda direta hoje, principalmente, ela ocorre através da internet, né? Você entra lá no site da Dell, por exemplo, se você quer comprar um computador da Dell, e aí você monta bonitinho e em tantos dias você recebe aquele computador na sua casa.
Então, a gente tem esse exemplo ali da venda direta, indústria consumidor final. E a Dell foi uma das revolucionárias, né, pioneiras aí dentro desse segmento de vender um produto da fábrica direto para o consumidor final. Temos também os representantes de vendas, onde a gente tem aí essas pessoas que terão esse contato mais próximo com o cliente. Aqui em Maringá e região, como a gente tem muitas fábricas, né, muitas indústrias, esse papel do representante comercial ou de vendas, ele ainda é muito forte. Ele faz muita parte da realidade daqui, certo? Ó, tem gente se entregando aqui. Sobre o uso do braille, mas novamente, viu? Não sejam robôs, não se tornem robôs apenas de achar aquela resposta. Que aquilo faça sentido e que você pelo menos aprenda com aquilo ali, certo? Varejista, isso aqui é do nosso dia a dia, né? O supermercado, a loja, onde você tem aí o contato com o produto e esse produto ele vai ali para o consumidor final, que somos nós. Deixa eu ver. Alguns comentários de vocês, né? O Marco teve falando aqui a respeito dos marketplaces, isso mesmo, eles estão falando, a Dell monta e já não monta, né? Tem algumas empresas. Aqui no Brasil também a gente tem uma empresa, né, de computadores que ela tem crescido bastante nessa área e você mesmo tem ali alguns pré-montados, né, que você já pode comprar direto ali no site. Temos também os atacadistas, e hoje, né, trazendo um pouco para a nossa realidade de mercado tradicional, temos aí a realidade dos atacarejos, que tem crescido bastante, e a depender do volume de compras de cada um, compensa muito ter aí esses produtos onde você vai comprar. Sim, o Extreme está explicando aqui, a Pichau é uma loja como se fosse a Dell. É online também? Eu não conheço, vou pesquisar depois, obrigado pela dica. O Jean está dando aqui algumas dicas, né, de como você saber se está certo, porque às vezes nem sempre está certo, né? E aí você vai ali, logo de imediato, igual esses dias a gente estava falando a respeito do chat GPT. Hoje mesmo eu estava vendo a matéria, antes da gente falar do fabricante de produtos originais, abre um parêntese aqui, né? O chat GPT, ele está recebendo um processo por uma pessoa que o chat GPT acusou essa pessoa de ter cometido um crime que ele não cometeu. Então, ela está processando essa pessoa que foi acusada de cometer um crime que ela não cometeu pelo chat GPT, ela está processando a empresa. Então, olha que loucura. Depois pesquisem aí, é bem interessante. E aí, nós temos os fabricantes de produtos originais. E aí, eu coloquei até aqui para vocês entenderem, né, dos componentes eletrônicos, os chips, para a gente entender melhor o que são esses fabricantes de produtos originais. São produtos ali específicos e hoje, cada vez mais, faz parte da nossa realidade por conta da quantidade de produtos que a gente tem, que está cheio aí de componentes eletrônicos. Inclusive, esses benditos desses componentes eletrônicos são um dos principais responsáveis, né, por conta do preço dos carros hoje, que nós temos que está bem elevado. E aí, fechada a questão dos canais, os canais é como a empresa ela se comunica e chega até o seu consumidor final, como que ela se faz entender, principalmente por ser uma empresa nova em um mercado que ainda não está consolidado, a gente vai para o processo de relacionamento. É um dos outros quadradinhos que nós temos lá, né, retângulo nesse caso, do nosso Canva. E o relacionamento? A gente precisa pensar em como manter e aumentar os nossos clientes. De que forma que nós vamos ter esses clientes ali, se eu já conseguir chegar até eles, o que eu preciso fazer para manter esses clientes? A gente tem várias avaliações, né, que são colocadas aí. Tem muitos aplicativos e é impressionante como muitas vezes eles aparecem essas avaliações para a gente fazer nos piores momentos possíveis, né? Eu me recordo ali de vezes de estar pagando uma conta, aquele dia 10 que chega, ou nesse caso, né, o dia 10 foi hoje, dia 12, né, na segunda-feira, já que dia 10 foi no sábado, né, que é quando as contas da casa praticamente, de tudo, né, vence. Então, a gente vai fazer aí
todo esse processo de estar pagando conta e de repente fica aparecendo aqueles negócios lá de avaliação. E eu costumo brincar, que parece que essas avaliações aparecem no pior momento possível. Só que são essas avaliações que vão ajudar a gente a ter esse relacionamento com essas startups e, principalmente, é onde a empresa consegue manter e aumentar a sua base de clientes. Por que manter, professora? Manter porque muitas vezes você vai dar o feedback e até fica aí para vocês darem uma olhada depois, quando vocês verem algum aplicativo. Eu não sei vocês, mas quando eu estou procurando algum aplicativo para baixar, por exemplo, eu preciso de um aplicativo para editar vídeos. Então, eu não conheço. Eu vou lá, edição de vídeos, coloco lá na pesquisa. Aí eu procuro ver quais são os aplicativos que têm mais estrelinhas, e aí vejo quais são as avaliações, quais são os pontos positivos, negativos. Então, hoje, pelo menos quando eu vou baixar algum aplicativo, eu olho sempre essas avaliações, porque eu já vou entendendo um pouco melhor. Então, tudo isso é esse processo de relacionamento com os clientes. Deixa eu ver aqui alguns comentários. O Jean falando que não sabe usar o chat GPT, entender mais. Com certeza, vai ajudar sim. Mas assim, sempre verifiquem, sempre chequem essas informações do chat GPT, principalmente se a sua versão é a gratuita, porque vai ter muita coisa confusa por aí. Não confia cegamente, por favor. O Marco Telha falando aqui, complementando, relacionamento, assistência pessoal, serviços automatizados e comunidades. Isso mesmo, é a forma como a empresa ela vai se relacionar. Imagina só como que eu vou colher depois que eu chego assim no tamanho de uma Uber, de uma Netflix, de uma Nubank, como que eu vou colher as informações, os feedbacks, né? Os retornos, positivo ou negativo, dos meus clientes, se eu não tiver esse canal para poder chegar até esse cliente, para ter esse relacionamento, certo? Então, vai ser através dessa comunicação direta que a gente vai ter condições de melhorar o nosso produto, e aí a gente volta aqui. Como manter e, principalmente, como aumentar a minha base de cliente. Se eu tenho ali um retorno, o que pode ser melhorado? Por exemplo, a navegabilidade, a usabilidade. Se eu vou fazer um aplicativo de saúde, voltado para a área de saúde, muitas pessoas idosas ter chance de utilizar esse aplicativo, uma vez que essas pessoas procuram muitas coisas relacionadas à saúde, certo? Então, eu tenho que fazer botões maiores no meu aplicativo, uma sensibilidade melhor, quando eu falo a respeito do aparelho mesmo, do hardware. Então, tudo isso precisa ser colocado em consideração. E muitas vezes vai ser através desses feedbacks, né? Como o Marco falou aqui, né, desses serviços automatizados da assistência pessoal ou das comunidades de discussões, né, de como você utilizar e resolver alguns problemas, vai ser através daí que nós vamos ter esses insights, né, palavra bonitinha. Mas, na verdade, são dicas de como melhorar. E aqui, dentro de relacionamentos, nós temos, né, vocês têm no livro de vocês falando um pouco mais detalhado sobre isso, e nesse livro aqui também, que eu sempre indico que vale muito a pena, se vocês quiserem entender um pouco mais, né, esse Business Model Generation, que fala detalhadamente, né, sobre o Canva. Ele é muito bonito, esse livro, vale muito a pena vocês terem ele. E é um clássico quando a gente fala a respeito, né, de todo esse processo, né, da construção do Canva. Quais são essas táticas que nós temos para a manutenção dos clientes? Programas de fidelidade. Você tem algum cartãozinho aí que você ganha selinhos a cada vez que você faz uma compra? Ou você ganha cupom de desconto quando você faz uma compra na internet? Então, a gente tem aí esses programas de fidelidade que ajudam muito para que a gente mantenha a nossa base de clientes. Contatos telefônicos. Hoje já não está assim tão em alta, né? Hoje a gente até estranha quando recebe uma ligação, mas ainda tem bastante, né, de telemarketing. E tem aí o clássico do nosso contexto atual, dos dias de hoje, que é a pesquisa de satisfação do cliente. Temos também outra tática de comunicação para manter os clientes, que é a remessa de boletins de atualização, os e-mails marketing, né, que nós temos no seu e-mail cadastrado, monitoramento de questões de atendimento ao cliente.
E a elevação do custo de troca do produto, né? Quem aí tem iPhone, eu vi algumas pessoas falando a respeito de iPhone, você tem aí, se você vai trocar de aparelho, a Samsung também tem isso, né? Você deixa o seu aparelho lá e você tem um desconto de tantos para poder comprar um aparelho novo, né? Para você sair de lá com um aparelho novinho, bonitinho, né? E aí, considerações sobre a manutenção do cliente. Isso torna muito mais fácil a resolução de problemas e a empresa, gente, ela deve sempre pensar que se o cliente ele se deu ao trabalho de chegar ali e colocar um comentário, é porque ela tem esperança de ser o quê? Ouvida. Então, a pessoa, se ela deixou aquele comentário, muitas empresas estimulam, né, quando se faz uma compra, por exemplo, fiz uma compra pela Shopee, pela Shine. Se você fizer uma avaliação, você ganha tantos ali de desconto, ganha tantas moedinhas para depois ter um desconto em alguma compra. Então, tem aí essa questão de você tornar mais fácil a resolução de problemas. Não resolver somente a situação atual, mas principalmente prevenir para que esse problema não aconteça novamente. É assim que nós temos as atualizações, as melhorias contínuas, né? Quando você abre ali, por vezes, um aplicativo, e aí ele aparece, ele precisa ser atualizado. Gente, todas essas atualizações são feitas partindo do quê? Desses feedbacks que eu e você vamos passando ali para aquela empresa. Então, sim, o seu comentário ele é importante. E se uma empresa ela é séria, se uma startup é séria e ela pretende crescer, ela vai olhar com maior, ela vai ter uma equipe ali exclusiva só para ficar olhando, né, esses comentários e ver o que, que pode ser feito e melhorado, o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido, onde vai ser melhorado ali na empresa. Outra coisa, aproveitar o conhecimento do comportamento emocional do cliente. Se eu estou muito satisfeita com determinado serviço, por que, que eu fiquei satisfeita? Ele é fácil de usar? A gente sempre fala, né? Se você tem que entrar numa coisa, preencher um cadastro, ir para um lugar, ir para o outro, pronto, já desanimou. E muitas vezes algumas empresas fazem isso até para poder desanimar mesmo. Eu me recordo no final do ano passado, quando a gente foi fazer a compra em determinado shopping, aí eles tinham, você vai ganhar um brinde. Gente, mas para ganhar esse brinde era terrível, era quase um processo seletivo para entrar na Universidade Federal do Estado, era quase isso. Você tinha que baixar um aplicativo, pegar uma fila e não sei o quê, mas era tanta coisa. E aí você tá lá, acha que você vai ficando com raiva, você vai ficando estressado com aquilo ali. Mas era ali um brinde que a pessoa ia ganhar. E eles faziam ali todo aquele processo, parece que já para a pessoa poder desistir. Então, pensem, se você quer melhorar isso, você tem que fazer justamente o processo inverso. Você tem que cortar o máximo de etapas possível, utilizando as observações e críticas dos clientes que estão insatisfeitos, mas sempre avaliar, professora, sempre que o cliente estiver insatisfeito, ele tem razão? Nem sempre. Então, como que você vai saber quando faz sentido e quando não faz? Analisando cada situação. E ouvir os extremos para conseguir soluções mais assertivas. Então, eu vou ouvir aquele mais insatisfeito que existe, assim como aquele mais satisfeito, que acha que está tudo lindo, arco-íris, maravilhoso, unicórnio saltitando por ali, né, na empresa, que é tudo maravilhoso. Então, a gente vai pegar esses extremos e tentar traçar um equilíbrio ali em tudo isso. E aqui a gente tem um exemplo, né, que fica mais fácil para vocês visualizarem nos slides de vocês. Quando vocês baixarem, que ele acabou ficando aqui com a letra bem pequenininha, mas eu vou ler aqui. Como você contribui, né? Pensando aqui, dentro de uma proposta de valor, que benefício você oferece? Um exemplo prático aqui. Ajudar pessoas a colocarem suas ideias em práticas, em busca de uma vida profissional mais realizada. Cursos interdisciplinares e programas de coaching, né? Aqui seria um serviço que alguém pode estar oferecendo bem relacionado à educação, né? Como nós estamos aqui. Outra coisa, como que você interage? Como que vai ser o relacionamento com o cliente? Evento ao vivo, grupos fechados, através de Telegram, lista de transmissão de mensagens através do WhatsApp, e-mail com conteúdo, palestras. Como te conhecem? O que você entrega? Quais são os principais canais? Sites, blog, né? Mídias sociais, Skype, se você for fazer uma consultoria mais ali específica, plataforma de membros. Então, aqui vai ser os principais canais que nós vamos ter. E quem você ajuda? Quem são os clientes?
a maioria mulheres entre 40 e 30 anos que querem colocar sonhos em prática, que estão insatisfeitos com a sua carreira atual e querem ter mais tempo livre para poder viver a sua paixão. Então, esse aqui é um exemplo, né, de Canva que a gente tem preenchido, que você pode ver aí como que você pode preencher da melhor forma dentro do teu contexto. Ah, professora, eu não tenho uma grande ideia de empresa, mas você é um profissional e você precisa se ver, aí já pega tudo que vocês estão aprendendo lá em gestão de pessoas, né, na outra disciplina aqui, paralela ao empreendedorismo, para que vocês possam estar colocando em prática aqui você se vendo enquanto negócio. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui de uma profissional liberal, para vocês entenderem. Dentro do relacionamento, como que eu vou atrair os meus clientes? E aí a gente vai para o nosso funil de atrair clientes, que também tem no livro de vocês, né? Lá na página 160. E é um funil mesmo, porque a gente começa lá no conhecimento. Depois que a pessoa conhece, ela, nossa, eu preciso daquilo ali. Ou senão, nossa, eu vou testar isso aqui. Será que é bom? Depois eu vou fazer esse processo de avaliação e eu vou comprar de fato, eu vou pagar por aquele produto. Quem gosta aí de jogos, né? Eu tenho aqui um joguinho e eu gosto dele, eu acho ele legal, mas eu tenho só a versão gratuita, mas ele é tão bom que eu acho que eu vou comprar, vou fazer assinatura. Um exemplo disso, né, o Just Dance, que é aquele jogo, né, que você vai ali pelo Kinect, né, pela a captura de movimentos, e você vai se movimentando. Ele tem ali a versão onde você pode dançar, eu acho que são 2 músicas por dia, mas e aí se você gostar e quiser dançar ilimitado, olha a palavra ilimitado, você vai pagar assinatura. Essa é a forma, né, de fonte de receita desse que a gente vai ver na próxima aula. E aqui, gente, finalizando a nossa aula, só para lembrar vocês do nosso Canvas ao vivo. Se vocês querem estar aqui comigo na nossa aula ao vivo, falando sobre essa ideia, a gente vai construir um Canva ao vivo aqui, como o Paulo e o Marco já falaram aqui, né, do Sebrae, já mencionaram o Sebrae, a gente vai construir o Canva ao vivo aqui no site do Sebrae que tem disponível, né? Se você deseja participar, vá lá na sala do café, no post, né, que tem falando sobre o nosso Canvas ao vivo, coloque seu nome e cidade, conte um pouquinho sobre a sua ideia e em até 5 linhas, porque você deve ser escolhido ou escolhida para o nosso Canva ao vivo. Lembrem-se sempre, né, que a gente está com a nossa avaliação, respondam a nossa pesquisa, ó, o nosso relacionamento aqui, para a gente saber como melhorar. Então, respondam lá para a gente poder estar cada vez mais melhorando, certo? Deixa eu ver aqui alguns comentários, que sempre falando, Just Dance é top, é muito bom mesmo, eu gosto muito. Ainda mais eu que não tenho muita coordenação motora, gente, foi maravilhoso, porque, assim, eu falo que foi uma das coisas que me ajudou a desestressar, a diminuir a ansiedade, porque eu sou tão ruim no Just Dance, tão ruim, que quando eu tô no Just Dance, eu não consigo pensar em nada além do que tá ali. Mas a gente vai desenrolando. O César falando da dica de filme, já vamos chegar na nossa dica de filme agora mesmo, né? E dizendo que assistiu o filme da Nike, muito legal, muito bom mesmo. Já falando que tem jogos que as assinaturas são caríssimas, isso mesmo. O que você me falando, vamos fazer no Google Meet, mas a gente vai fazer aqui com alguns de vocês que mandarem a ideia no Canva para vocês aprenderem ao vivo como usar o do Sebrae, viu? E aqui a nossa dica de filme é um filme que eu amo de paixão, já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esse filme, de tanto que eu gosto dele, eu gosto da trilha sonora, e é claro, tem o Brad Pitt, gente, que é lindo, que é maravilhoso, ajuda bastante, né, e super talentoso, é claro, né, e ele é o produtor desse filme, e ele retrata, né, como boa parte dos filmes que nós estamos trazendo aqui, todos eles, falando sobre uma história de vida real. Esse filme, O Homem que Mudou o Jogo, vale muito a pena, assistam o trailer, o link do trailer dele está aqui embaixo, e ele fala muito como a vida se transforma somente na ação. E por retratar uma história de vida real, né, que teve sucesso, sim, com seus altos e baixos, com suas conquistas, com seus fracassos, e principalmente aprendizados, eu acredito que ele tem muito a ver com o que nós estudamos hoje sobre canais e sobre relacionamento, sobre você utilizar de ferramentas, que no caso o que ele tinha eram as estatísticas, para poder mudar a situação do time do qual ele estava, né? E principalmente quando nós falamos a respeito do relacionamento, né?
dele ter esse feedback, mas dele conseguir filtrar para ouvir e colocar em prática apenas aquilo que realmente faria diferença, certo? Então, gente, vale muito a pena vocês assistirem esse filme aqui. Já assisti, professor? Assiste de novo. Esse filme aqui é um daqueles que a gente nunca cansa de assistir. Ele é muito bom. Cada vez que a gente assiste, a gente aprende algo interessante. Falo de experiência própria, né? E para a nossa próxima aula, aula 7, nós vamos falar sobre receitas, recursos e atividades. Falando sobre as fontes de receitas que nós temos, os principais recursos e quais são as atividades-chave para que um negócio venha a funcionar, venha a ter ali o seu verdadeiro rendimento. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem a gente nessa nossa aula, até aqui o momento, nessa nossa aula 6. Venham para a nossa aula 7 aqui, amo a participação de vocês. O Cleiton está perguntando sobre atividade mapa, a gente já tem vídeo gravado explicando sobre a resolução do mapa, viu? Então vejam lá que já está para vocês disponíveis desde antes da gente